Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Jogador divino em um mundo semelhante a um jogo. Capítulo 31 Bang. Tem outro jeito? Eu farei o que você quiser, por favor. O homem segurou o braço de Raidon e começou a implorar. Não era porque ele se importasse muito e não pudesse sacrificar seus amigos que ele queria que ele pedisse para fazer outra coisa. Saber que nenhum deles estaria disposto a morrer por ele era o motivo. Raidon falou depois de direcionar sua atenção para os outros membros da gangue. Você tem 10 segundos para tomar uma decisão. Raidon deu a eles algum tempo para pensar sobre isso, mas com base na maneira como todos viraram a cabeça, era óbvio que eles haviam decidido. Seus desgraçados ingratos. Eu sou seu chefe. Você não pode nem sacrificar sua vida por mim? O homem corpulento começou a gritar e chorar, mas foi em vão. Nenhuma das palavras que ele falou chegou aos ouvidos de seu camarada. Eles agiram como se não o vissem ou ouvissem. O tempo acabou. Enquanto falava, Raidon pegou a arma do chão e apontou para a cabeça de homem corpulento. Se você me matar, meu líder cairá atrás de você. Você não quer isso. Ele é muito forte, muito mais forte do que você. Asterisco Bang asterisco. As ameaças do homem foram interrompidas abruptamente pelo som do tiro. Raidon soltou o corpo sem vida do homem e o deixou cair no chão. Então ele se virou friamente para os membros da gangue e disse: Você pode pegar o corpo. E quem quer que seja o líder de quem ele estava falando, se ele tiver algum problema, você pode dizer a ele para vir me encontrar. Assim que Raidon terminou de falar, os homens assentiram, e sem dizer uma palavra, rapidamente agarraram os braços e pernas do grande homem e fugiram. Raidon olhou ao seu redor quando viu os membros da gangue saindo. Dan e seus irmãos, assim como as pessoas reunidas ao seu redor, estavam olhando para Raidon. Ele se virou para Dan e jogou a arma nele. Eu não preciso disso. Dan continuou a olhar para Raidon em estado de choque quando a arma voou pelo ar e o atingiu na cabeça. A dor que sentiu na cabeça o ajudou a cair em si. Ele disse enquanto pegava a arma do chão. Você é realmente um detentor de itens? Dan ainda estava incrédulo com o que havia acontecido. Quem eram os detentores de itens? Eles eram divindades que andavam entre as pessoas comuns. Eles eram pessoas de autoridade incrível e podiam fazer coisas que a maioria das pessoas nem imaginava. Ele ainda não conseguia acreditar que estava falando com um detentor de itens enquanto estava neste buraco de merda que eles chamam de lar neste exato momento. Por que perguntas? É importante? Enquanto ele limpava o rosto do sangue com a mão, Raidon falou. A cicatriz em sua testa parecia que já havia cicatrizado. Claro que importa. Todos os presentes gritaram a mesma coisa em seus corações, mas, é claro, Dan gritou para as pessoas reunidas ao seu redor depois de perceber a falta de interesse de Raidon. Ei, vocês se dispersem agora. Você não viu ou ouviu nada aqui. Todos os que viviam nesta área eram amigos de Dan, e ele os alertou para não discutir o que acabará de acontecer aqui. Claro, eles relutam em falar, seja porque temem a ira dos detentores dos itens ou porque sabem que ninguém acreditaria neles mesmo que contasse o que aconteceu. Todos deram a Raidon uma última olhada antes de se afastar lentamente. Restavam apenas Dan e seus irmãos. Rai, você está bem? Dan se aproximou do menino aleijado e perguntou enquanto o ajudava a sentar em sua cadeira de rodas. Não se preocupe, estou bem. Rai estava sentado na cadeira de rodas, ocasionalmente olhando para Raidon com seus olhos roxos que combinavam com seu cabelo roxo. Phil e eu saímos para dar uma volta pelo bairro, mas eu fui ao supermercado uma vez e saí para ver aqueles canalhas atacando Phil. Rai explicou o que havia acontecido enquanto olhava para o menino de cabelos pretos e olhos castanhos. Eu realmente pensei que hoje era o dia que eu iria morrer, mas... Rai olhou para Raidon mais uma vez com o canto do olho, mas ele rapidamente desviou o olhar quando percebeu que Raidon também o estava examinando. Meu novo irmão é legal, certo? Ele é absurdamente forte, certo? Você deveria ter visto ele me chutar uma vez e me lançar 10 metros no ar. Ele forçou Karan a cair de joelhos e adorar com nada mais do que seu olhar. Enquanto Fatisami ria, cada pedaço de gordura em seu corpo tremia. A falta de vergonha desse homem me choca o tempo todo, disse Karan, desviando os olhos porque estava envergonhado e nem conseguia olhar para Sami. WWWOQ. Você lutou. Por quê? E como você ainda está vivo? Phil perguntou apressadamente a Sam enquanto ainda segurava sua cabeça latejante. Sam hesitou quando ouviu a pergunta porque estava sem palavras. Isso, no entanto, não durou muito por causa de suas habilidades superiores de besteira. Naturalmente, nós não brigamos de verdade. Ele é nosso irmão. Estávamos apenas praticando. Quando Phil ouviu isso, seus olhos brilharam, e ele se virou para olhar para Raidon como se ele fosse seu ídolo. Isto é suficiente. Realmente. Dan face palmeira e disse. Ele se aproximou de Raidon, que os observava com interesse, e abaixou a cabeça antes de falar. Muito obrigado por nos ajudar. Também colocamos você em apuros. A voz de Dan estava rouca quando ele terminou sua frase. Por que eu iria me meter em encrenca? Raidon disse. Isso não vai ser um problema para você no final? Este é, se não me engano, seu território, e aquele homem acabou de morrer aqui.
Ele disse isso enquanto observava a expressão facial de Dan. Pode parecer que ele realmente o salvou, mas ele pode ter causado mais problemas. Talvez essa luta, que resultaria em apenas uma morte, se transformasse em uma enorme guerra de gangues. Atrás do outro lado, havia também um porta-itens misterioso. Dan levantou a cabeça e olhou para os irmãos. Com olhares sérios em seus rostos, todos eles estavam observando atentamente os dois enquanto falavam. Nenhum sinal de medo podia ser visto em seus olhos. Em vez disso, parecia que um vulcão de raiva estava prestes a explodir dentro deles. Fim do capítulo. Capítulo 32 Sorriso nostálgico. Não se preocupe, ao matá-lo, você na verdade nos ajudou mais do que prejudicou. A morte de uma pessoa não será suficiente para responsabilizar esses canalhas pelo que fizeram até agora. Nos olhos de Dan, a chama da retribuição queimava. Dan suspirou e voltou-se para Raidon novamente com uma pergunta sincera. Nosso lugar não é longe. Você mencionou que tinha acabado de se mudar para cá. Se você quiser se juntar a nós e comer alguma coisa, você é bem-vindo. Depois de pensar um pouco, Raidon concordou. Seu objetivo era aprender mais sobre o meio ambiente e o mundo, e a melhor maneira de fazer isso era conhecer novas pessoas. Após uma breve distância, Raidon e seu grupo chegaram a uma área que lembrava um armazém com grandes portas enferrujadas. Dan foi até a porta, bateu 3 vezes e gritou. Estamos de volta, abra a porta. Outro jovem da mesma idade os cumprimentou quando uma das portas se abriu lentamente com um rangido alto. Bem-vindo, chefe. Você veio bem na hora. O jantar estará pronto em breve. Dan deu um tapinha no ombro do menino enquanto sorria. Bom, temos um convidado. Não se esqueça de preparar um prato extra. O jovem sorriu e falou depois de olhar para Raidon. Bem-vindo, irmão. Raidon assentiu e eles entraram. Raidon encontrou uma grande área quando entrou pela primeira vez. O local aparentava ser antigo, com algumas janelas quebradas, mas estava bem limpo. Em um canto, camas e lençóis estavam espalhados pelo chão. Aqui era obviamente onde eles dormiam. 3 mulheres idosas cortavam legumes e cozinhavam em um caldeirão de tamanho considerável no lado oposto. Raidon notou que o ar lá dentro estava perfumado com comida deliciosa. Além disso, um grande número de pessoas, de crianças a idosos, pôde ser visto. Raidon rapidamente percebeu que havia pelo menos 20 pessoas lá dentro. Em resposta ao que viu, seu primeiro pensamento foi que aquele lugar era um abrigo. Chefe, a mesa já está posta. Vocês podem se sentar se quiserem. O jovem que havia aberto a porta disse a eles, apontando para uma longa mesa feita de mesinhas que haviam sido unidas. A essa altura, todos que viram Dan e sua equipe entrando estavam de pé para cumprimentá-los. Bem-vindo de volta, chefe. Um homem de meia idade que estava mancando em uma perna gritou. Enquanto segurava os pratos nas mãos, um homem idoso disse, chefe, você chegou cedo hoje. Haha, patrão, espero que tenha tido um dia sem nenhum incidente. Com alguns dentes na boca, outro velho disse enquanto ria. Dan exalou, vovô, você já tem idade para se aposentar, pare de me chamar de chefe. Quem é velho? Eu ainda sou jovem. Venha para a queda de braço se tiver coragem. Músculos flácidos em seus braços. Sim, vovô, você é o melhor. Você deve se acalmar antes que sua pressão arterial suba novamente, disse Karan. Ele parecia cansado. Ei, velho, pare de incomodar as pessoas e deixe-as comer em paz. Quando uma das idosas gritou atrás dele, o velho suspirou, virou-se e sentou-se em uma das cadeiras da mesa. Peço desculpas pela inconveniência. É sempre um pouco barulhento aqui. Dan expressou seu embaraço. Sem problemas. Isso me lembra meus velhos tempos. Raidon sorriu, mas havia tristeza sob seu sorriso. Apenas alguns notaram na época. O grupo se dirigiu para a mesa após concluir as boas-vindas. Com exceção do velho e senil que já havia se sentado à mesa, todos olhavam para Dan e esperavam que ele se sentasse primeiro. Dan também não se sentou. Em vez disso, ele fez sinal para Raidon se sentar na cadeira à cabeceira da mesa. Por favor, sente-se. Hoje você é nosso convidado de honra. Underlines são obrigados a respeitá-lo, não importa quem seja o convidado. Chefe, não posso tolerar tal desrespeito, mesmo que seja com sua palavra. Essa é a sua cadeira. Cala a boca, pana. Peço desculpas pela interrupção. Por favor, sente-se. Dan abaixou a cabeça mais uma vez e pediu desculpas a Raidon. A expressão facial de Pana ficou mais irritada. Porque a pessoa que todos chamavam de chefe estava tratando um estranho com tanto respeito a desconcertava. Raidon sentou-se na cadeira que Dan indicou sem dizer nada, e Dan sentou-se à sua direita. Depois de Dan, todos se sentaram, imaginando o que se passava em suas cabeças. Raidon examinou a comida à sua frente. Havia uma tigela de sopa de legumes e um prato de pão ao lado. Isso é muito legal. Independente do que as tias façam, sempre conseguem fazer uma delícia. Um jovem cantava alegremente enquanto devorava a comida à sua frente. Haha, é claro. Quando perguntei como eles cozinhavam tão bem, eles disseram que colocaram amor nisso. Outra garota disse rindo. O amor de tia é realmente delicioso. Um menino que parecia ter 8 ou 9 anos disse em tom sério. Ele ainda tinha sopa pingando dos cantos da boca. As tias riram disso e sorriram amorosamente enquanto observavam todos desfrutando de suas refeições. Todos, com exceção de Pana, pareciam felizes. Apenas uma pessoa não havia tocado em nada na frente dele enquanto todos os outros comiam. Raidon apenas ficou sentado lá e observou. Era difícil dizer o que ele estava pensando devido ao olhar nostálgico em seu rosto e ao sorriso frágil em seus lábios. Fim do capítulo. Capítulo 33 Eu vou te ajudar. Dan abaixou a colher e olhou para Raidon. Quando percebeu que Raidon ainda não havia tocado em sua comida, Dan expressou tristeza.
Peço desculpas por não termos muito, mas posso pelo menos prometer que tem um gosto bom. Dan presumiu que Haydon se recusava a comer a comida porque não gostava dela. Afinal, ele era um detentor de itens e devia estar comendo uma comida que o resto da mesa nem conseguia imaginar. Haydon pegou uma colher de sua comida e saboreou sem responder. Após a pergunta de Dan, todos na mesa ficaram em silêncio e olhavam para seus convidados com interesse. As tias, em particular, pareciam estar antecipando os pensamentos de Haydon sobre a comida. Ficaram curiosos com a reação do convidado, que Dan tanto admirava e adorava. Haydon comeu a primeira colher, seguida pela segunda, terceira e quarta colheres. Ele terminou a última colherada enquanto todos continuavam a observá-lo. Ele então sorriu e disse: "Sim, é realmente delicioso." As tias suspiraram aliviadas ao ouvir isso, mesmo tendo visto que Haydon havia terminado tudo em sua tigela. Outros continuaram a comer e conversar alegremente também. Dan estava prestes a começar a comer sua refeição com paz de espírito quando ouviu Haydon falar com ele. "Por quanto tempo você acha que pode protegê-los?" Ele perguntou solenemente. Todos na mesa ficaram em silêncio mais uma vez. Dan olhou para Haydon intrigado e disse: "Eu não entendo o que você quer dizer. Você quase morreu hoje apenas para proteger aqueles ao seu redor. Agora vejo que você tem mais pessoas para proteger. Eu estou perguntando: você pode realmente protegê-los?" Haydon fixou seu olhar em Dan, ignorando as outras pessoas na mesa. "O que? O patrão quase morreu hoje? É verdade o que eu ouvi, chefe. Por que você não nos contou? Nós já sabemos o quão perigoso é este lugar. Por que você ainda está arriscando sua vida por nós?" À mesa, jovens e velhos falavam em uníssono, ambos expressando medo e tristeza. Karan e os outros que estavam lá no momento do incidente permaneceram em silêncio, de cabeça baixa. Dan ignorou as perguntas que os outros fizeram a ele e murmurou, abaixando a cabeça: "Não sei." Ele cerrou os dentes enquanto falava, os olhos cheios de lágrimas. Ele não esperava que lhe fizessem uma pergunta tão direta dessa maneira. Era como se, com essa pergunta, as preocupações que ele havia enterrado profundamente dentro de si e não podia compartilhar com ninguém tivessem vindo à tona. O lugar onde eles moravam era perigoso. E o mundo em que eles estavam era ainda mais perigoso. Brigas de gangues não eram seus únicos problemas. Ninguém morreu hoje graças a Haydon, mas as coisas eram diferentes no passado e serão diferentes no futuro. Ele olhou para cima com os olhos vermelhos, lembrando-se de como este lugar costumava ser lotado. Os rostos das pessoas que deveriam estar sentadas nas cadeiras vazias passaram diante de seus olhos. A expressão de Dan trouxe um súbito silêncio entre aqueles que o testemunharam. Seu estado anterior de felicidade desapareceu como uma ilusão, e apenas a tristeza varreu a área. Enquanto todos mergulhavam em silêncio e melancolia, a voz suave de Haydon soou em seus ouvidos mais uma vez. "És fraco. Então, tudo que você vai sentir é tristeza. E tudo que você pode fazer é colocar um sorriso falso para esconder suas mágoas e preocupações." As palavras de Haydon cortaram como uma faca no coração de todos. Algumas pessoas tentaram abrir a boca para protestar que o que ele estava dizendo era um absurdo, mas não conseguiram. Eles estavam cientes de que tudo o que ele disse era verdade. Eles eram fracos. Eles não tinham força para defender o que valorizavam e até eles próprios exigiam proteção. Haydon observou em silêncio. Ele também tinha sido fraco e não havia ninguém para lembrá-lo disso. Ele também usava uma máscara sobre o rosto para esconder suas preocupações. Mas nem mesmo aquela máscara poderia impedir Haydon de se sentir sozinho. No final, foi ele quem perdeu tudo de novo. Haydon notou algo que nunca tinha visto em sua vida anterior ao observar as expressões deprimidas de todos. Todos nesta sala estavam gratos uns pelos outros. Era isso que eu estava sempre procurando? Ele pensou para si mesmo. Ele procurou por suas emoções há muito mortas em algum lugar dentro dele. Finalmente, respirando fundo, ele falou novamente: "Vou te ajudar." As pessoas na mesa não conseguiram entender a declaração de Haydon. Eles zombaram dele. Mas além de todos, uma luz se acendeu nos olhos de 5 pessoas à mesa que pareciam ter perdido as esperanças. O rosto calmo e sorridente de Haydon chamou a atenção deles. A esperança muito procurada foi reacendida por aqueles olhos seguros. Eles estavam cientes do apocalipse iminente e sabiam que apenas a pessoa sentada na frente deles tinha o poder de evitá-lo. Essas 5 pessoas estavam olhando para Haydon com olhos esperançosos quando ouviram uma voz irada. "Quem é você? Como você pode nos ajudar sozinho? Como você pode ter coragem de vir aqui dizer essas coisas?" Incapaz de se controlar, Pana se levantou, bateu as mãos na mesa e começou a gritar. "Pana! Dan!" Rugiu com todas as suas forças. Mas ele é." Dan gritou novamente enquanto Pana tentava falar. "Eu não quero que você o desrespeite novamente." Dan falou ameaçadoramente. Ele olhou para os rostos das pessoas à mesa e começou a falar devagar. "Ele pode nos ajudar. Na verdade, ele é a única pessoa que pode nos ajudar." Enquanto observava os rostos surpresos de todos, ele se virou para Haydon e disse com a voz trêmula ao ver seu aceno: "Ele pode nos ajudar com certeza. Porque como nosso inimigo, ele também é um portador de item." As palavras de Dan ecoaram nos ouvidos de todos. Fim do capítulo. Capítulo 34 Pensamentos Ocultos. Pana perguntou após uma breve pausa. "O que você está dizendo, chefe? É uma piada, certo?" Ela não acreditava que Haydon pudesse ser um detentor de itens devido à sua aparência frágil. Todos olharam surpresos para Haydon, todos pensando a mesma coisa. O que diabos um detentor de item estava fazendo neste buraco de merda? Não é uma piada. Foi ele quem salvou a vida de Dan hoje.
Karan disse. A Ash Skin Gang nos atacou hoje. O chefe ia sacrificar sua vida para nos salvar, mas ele facilmente matou aquele homem e salvou a todos nós. Phil pulou animadamente. Sim, sim. Você deveria ter visto isso. Aquele cara enorme, acho que ele tinha uns 3 metros de altura, com uma bazuca na mão, enquanto atirava no Dan, o irmão Raidon pulou na frente do míssil. E adivinha? Ban. Com apenas a cabeça ele bloqueou. Fat estava reclamando novamente quando foi silenciado por um pedaço de pão preso em sua boca. Você não pode pelo menos ficar quieto durante uma conversa tão séria, Karan retrucou. A cor do rosto de Pana começou a diminuir enquanto ela ouvia os outros confirmarem o incidente. Finalmente ela caiu em sua cadeira. Ela refletiu sobre o que havia dito anteriormente. Ela gritou um pouco e levantou a voz, mas não foi longe demais, foi? Ela estava pensando sobre o que tinha feito em sua cabeça quando vislumbrou Raidon com o canto do olho, mas quando percebeu que Raidon não estava olhando para ela, ela respirou fundo e tomou a decisão de simplesmente desaparecer, afundando na cadeira. Dan voltou-se para Raidon e falou quando houve mais uma vez silêncio. Muito obrigado por oferecer sua ajuda, eu realmente sou grato. Ele olhou para baixo por um tempo e parecia estar imerso em pensamentos. Ele continuou depois de dar outra olhada nos olhos de Raidon. Você realmente vai nos ajudar? Ele não conseguiu entender a motivação por trás da oferta de assistência de Raidon. Eles tinham acabado de se conhecer hoje, o que não foi nem um encontro normal. Se Raidon fosse uma pessoa comum, Raidon foi inicialmente recebido com hostilidade, mas de alguma forma as coisas progrediram a ponto de ele se oferecer para ajudá-los. Não querendo recusar sua oferta de ajuda, Dan não perguntou por que, em vez disso, ele simplesmente questionou se ele era sincero. Estou falando sério em minha oferta de ajuda. Se você aceitar, eu o ajudarei. Todos se levantaram abruptamente com as palavras de Raidon. Realmente, não é um sonho, certo? Um dos velhos disse com os olhos arregalados. É inacreditável. Finalmente encontramos um patrocinador. Agora podemos viver sem medo de perder nossas vidas. Com lágrimas nos olhos, uma das meninas falou. Eventualmente nossos jovens não arriscarão mais suas vidas para sustentar a nós, idosos. Eu estou tão feliz. Ninguém questionou o status de Raidon como detentor de um item depois de ouvir o que Dan e outros tinham a dizer. Eles tinham total fé neles. Raidon, por outro lado, era um detentor de itens. Pessoas normais os consideravam deuses que mandavam chuva quando estavam tristes e terremotos quando estavam furiosos. Se um detentor de item dissesse que os ajudaria, isso significava sua salvação absoluta. Mesmo que o inimigo tivesse outro detentor de itens, eles já começaram a se sentir confiantes de que tudo daria certo graças à presença de Raidon. Depois de receber sinceros agradecimentos de todos, Raidon falou mais uma vez. Eu disse que iria ajudá-lo, mas há algumas condições. Todos ficaram em silêncio mais uma vez e concentraram sua atenção inteiramente no que Raidon tinha a dizer. Eles estavam dispostos a aceitar quaisquer termos que ele oferecesse. Vendo que todos o estavam ouvindo atentamente, Raidon continuou. Em primeiro lugar, não vou me envolver em uma luta direta com ninguém além do portador do item, que está atrás de seu inimigo. Então, seja qual for o seu problema com a outra gangue, vocês devem resolvê-lo entre vocês. As palavras de Raidon fizeram os rostos de todos caírem. É verdade que eles estavam de mãos atadas porque um porta-objetos estava escondido atrás do inimigo, mas esse não era o único problema. A gangue inimiga também o superava em número, e a maioria de seu próprio lado consistia em crianças e idosos que não podiam lutar. Irmão, sério? Então, não me interpretem mal, não estou tentando ser ingrato, mas não acho que temos chance em um combate contra com a gangue inimiga. Afinal, somos apenas algumas pessoas que podem realmente lutar, e a outra gangue tem armas. Dan disse apressadamente. Enquanto a multidão discutia e avaliava a situação em silêncio, Raidon levantou a mão e todos ficaram em silêncio mais uma vez. Eu não mencionei minha condição ainda. Raidon disse com um sorriso. Mesmo que não fosse exatamente o mesmo, o sorriso em seu rosto lembrava o sorriso ameaçador que ele sempre usava durante as lutas. Como eu disse anteriormente, eu só lutarei contra o portador do item inimigo. No entanto, vou ensiná-lo a lutar contra a gangue inimiga. Darei a você o poder de afastá-los. Se você aceitar minha oferta, vou colocá-lo em um treinamento torturante, onde você frequentemente desejará morrer, mas eventualmente, você se tornará muito poderoso. Raidon ficou em silêncio e observou a multidão. Todo mundo estava engolindo em seco com suas palavras demoníacas. Ele continuou assim que ficou satisfeito com a reação de todos. Então, se você obedecer a todos os meus comandos e terminar este treinamento, você terá uma chance de derrotá-los. Todos estavam mais uma vez perdidos em pensamentos. Não era a assistência que eles esperavam, mas tinha que ser melhor que nada, certo? O que você ainda está pensando? Nenhum treinamento pode me intimidar. Aceito, disse o velho senil pulando sobre a mesa. Cuspo estava saindo de sua boca aberta e desdentada enquanto ele gritava. Com o incentivo do velho, todos começaram a gritar com entusiasmo. Mesmo que isso significasse morrer no processo, eles ainda o fariam. Eles tiveram que recuperar suas vidas pacíficas. Bom, então podemos começar. Mais uma vez, Raidon sorriu maliciosamente. Fim do capítulo. Capítulo 35 Decisões difíceis. Para a formação foi disponibilizada uma área considerável a meio do armazém. Dan, Karan, Sam e Pana e outros 6 de idade semelhante estavam um ao lado do outro, olhando para Raidon.
Todos eles tinham olhares tensos em seus rostos. Embora eles não tivessem certeza das especificidades do treinamento, Raidon os avisou que seria um desafio e que eles deveriam primeiro se preparar mentalmente. Mas mesmo a pressão do olhar de Raidon, que estava parado na frente deles, os fazia suar. Com exceção desses 10 indivíduos, outros eram muito velhos ou muito jovens. Eles estavam curiosamente observando do lado de fora. O velho louco estava entre eles. Ele estava sentado em uma cadeira e por algum motivo, suas mãos e pés estavam presos por uma corda. Raidon perguntou, olhando para as 10 pessoas à sua frente. Você mora na favela há muito tempo e tenho certeza de que tem algum meio de sobrevivência. Nós roubamos. Fati disse sem hesitar. Nós roubamos, acrescentou Karan. As outras 8 pessoas ficaram sem palavras, temendo que se falassem se envergonhariam ainda mais. Mas, para surpresa de todos, Raidon pareceu satisfeito com essas respostas. Bom, assim como eu pensei. Ladrão, hein? Acho que posso treiná-lo como um assassino. Como a classe ladrão é essencialmente uma classe de assassino, Raidon considerou os jogos que jogou como ladrão e decidiu por eles. Assim que ouviram a palavra assassino, todos ficaram entusiasmados. Neste mundo não havia jogos de realidade virtual, mas todos entendiam o que era um assassino. Havia até assassinos famosos entre os detentores de itens. O propósito do primeiro treinamento será preparar você mentalmente e avaliar sua determinação. Raidon gritou para as tias que estavam por perto. Traga-me 5 baldes de água. Quando as tias foram chamadas inesperadamente, elas se assustaram, mas apesar de não terem certeza do propósito dos baldes, saíram rapidamente para prepará-los. Eles rapidamente apareceram carregando baldes de água. Eles posicionaram os baldes na frente de Raidon e então recuaram. Raidon apontou para Dan na frente dos olhos curiosos de todos e disse: Você vai colocar a cabeça em um dos baldes e tentar prender a respiração o máximo que puder. Depois, ele apontou para Karan. Você vai forçar a cabeça dele no balde. Você não vai parar de pressionar sem que eu diga. Dan e Karan se aproximaram do balde apreensivos. Eles não entendiam por que estavam fazendo isso, mas não ousavam questionar. Além disso, fazer isso era essencial para seu crescimento e futuro. Pelo menos eles se convenceram disso. Logo depois, Dan respirou fundo e abaixou a cabeça no balde, e Karan fez o mesmo pressionando a cabeça no balde com a mão. Use mais força, deixe-o sentir a pressão, e se ele fizer esforço para colocar a cabeça para fora, bloqueie-o com mais força. Raidon disse friamente. Quando Karan ouviu as instruções dadas a ele, ficou surpreso. Não é a única razão pela qual ele iria querer enfiar a cabeça para fora porque estava sem fôlego? Então, forçar sua cabeça na água não significaria que ele o afogaria? Eu não entendo o significado. Karan parou de falar quando viu a expressão de Raidon mudar para uma de aborrecimento. Prometi ajudá-lo se você obedecesse às minhas instruções. Não preciso perder meu tempo com você se você já está se opondo a mim. Ignore minhas ordens uma vez e esqueça minha ajuda, afirmou Raidon. Karan cerrou os dentes e não disse mais nada depois de testemunhar a seriedade de Raidon. Se ele cometesse um erro aqui, todas as esperanças que todos ganharam recentemente seriam destruídas. Ele finalmente sentiu Dan tentando levantar a cabeça da água. Pressionando involuntariamente a cabeça de Dan no balde, Karan lançou um olhar para Raidon. Dan logo atingiu seu limite e começou a lutar. Ele primeiro tentou levantar a cabeça, depois tentou segurar a mão que pressionava sua cabeça com as mãos e finalmente, começou a se opor a Karan com todo o corpo. O corpo de Karan começou a tremer enquanto Dan lutava com todas as suas forças. O sangue começou a fluir de seu lábio inconscientemente mordido. Com as mãos, ele torturava o amigo. Karan olhou para Raidon com olhos nervosos e suplicantes, mas ele não sabia o que fazer quando viu seu comportamento indiferente. As lutas frenéticas de Dan também eram visíveis para os espectadores, que achavam que isso estava indo longe demais. Ei, não é demais? Ele já está no limite. Karan, o que você está fazendo? Ele vai se afogar nesse ritmo. Deixe-o ir. Os olhos de Karan estavam focados em Raidon. Bastava um sinal dele. Ele queria parar essa tortura imediatamente. Se você parar agora, eu vou me virar e sair, para nunca mais voltar. Mas eu juro, vou garantir que todos sejam salvos se não me desobedecerem e seguirem minha ordem. Enquanto Raidon falava, ele não mostrava nenhum sinal de emoção. Quando Karan ouviu essas palavras, seus olhos começaram a escurecer. Ele estava sob extrema pressão devido ao peso que carregava. Seu amigo, que estava se afogando sob sua mão. Os gritos da multidão que o observava. E a chance de salvação de Raidon. A escolha estava inteiramente em suas mãos. Em um instante, ele foi o responsável pelo destino de todos os presentes. Ao ser esmagado pelo peso, o rosto de Karan ficou branco, mas ele continuou a aplicar pressão na cabeça de Dan. Um pedaço de seu lábio, que ele estava mordendo, agora estava em sua boca. O sangue de sua boca escorria para o balde, e ele sentiu como se estivesse afogando Dan com seu próprio sangue. Sem que ele soubesse, as lágrimas já escorriam por suas bochechas. Incapaz de suportar tudo isso, Karan começou a murmurar. Sinto muito, vou decepcionar todos vocês. Ele então removeu a cabeça de Dan do balde. Fim do capítulo. Capítulo 36 Emoções reais enterradas profundamente. Quando Dan finalmente tirou a cabeça da água, ele parecia estar tentando consumir avidamente todo o oxigênio do ar. Ele segurou a garganta, tossiu e tentou respirar enquanto começava a procurar por Karan. Quando ele viu Karan soluçando no chão, lágrimas escorrendo de seus olhos e sangue escorrendo de sua boca, ele falou entre tosses. Desculpe. Eu não pude evitar. Eu não queria morrer. Sinto muito. Dan parecia estar tossindo e chorando simultaneamente.
Antes de colocar a cabeça na água, ele sabia exatamente o que Raidon havia dito. Karan não teve escolha a não ser continuar empurrando a cabeça de Dan no balde até que ele dissesse o contrário. Dan não era estúpido e sabia exatamente o que Karan teria que passar se começasse a lutar. No entanto, quando chegou ao seu limite e percebeu que não poderia continuar, começou a lutar. Ele era incapaz de ignorar os instintos naturais de seu corpo. Mesmo que isso significasse o fim para todos, ele lutou porque não queria morrer. Apesar de saber que sua agitação colocaria Karan em uma situação psicológica difícil, ele não conseguiu parar e lutou para viver. Dan e Karan se sentiram culpados por suas ações egoístas. Eles olharam para as pessoas ao seu redor com olhos envergonhados. O que eles esperavam ver era a grande decepção de todos. No entanto, eles não viram isso. Os rostos de todos estavam cobertos por um olhar de intenso alívio. Enquanto alguns continuam a sorrir e a olhar para eles com lágrimas nos olhos, outros sentam-se no chão e parecem estar a descansar depois de uma corrida extenuante. Dan e Karan podiam ver o sentimento que permeava a todos. Alívio. Todos estavam passando por uma montanha-russa de emoções quando a voz fria de Raidon ecoou em seus ouvidos mais uma vez. Vocês dois falharam em seguir minhas instruções. A multidão suspirou em resposta aos comentários de Raidon e eles permaneceram em silêncio. Eles não pareciam ter demonstrado o menor desapontamento. Porém, por vergonha, Dan e Karan já estavam com a cabeça entre as mãos. Quando eles acreditaram que tudo havia acabado, as palavras de Raidon os chocaram. Parabéns! Raidon sorriu novamente e disse. Dan olhou para Raidon. Sua respiração já havia se estabilizado e sua tosse havia passado. Por que estamos de parabéns? Por passar no teste. Raidon disse. Todos estavam tentando entender o que estava acontecendo, incluindo Dan e Karan. Isso foi um teste? Eles desobedeceram às ordens de Raidon, mas eles tiveram sucesso no teste? Como? Eventualmente, Karan teve que perguntar. A capacidade de compreender as emoções é a primeira característica definidora de um assassino. Eles reconhecem suas emoções e então aprendem a controlá-las. Vocês dois descobriram suas verdadeiras emoções e passaram neste teste. Raidon explicou. Dan e Karan trocaram olhares. A confusão deles era clara. Eles ainda não tinham certeza da natureza do teste e seus objetivos. Raidon virou-se para Dan, vendo sua confusão, e disse. Não muito tempo atrás, você estava disposto a morrer por seus amigos. Diante da arma, você se preparou para a morte, mas desta vez não conseguiu enfrentá-la. Por que é que? Os olhos de Dan se iluminaram de repente quando ele percebeu o que Raidon estava tentando dizer após uma breve pausa. Uma morte rápida e indolor resultaria de um tiro. Eu só estava preocupado em salvar a vida de meus amigos naquele momento. Tudo acabaria em um instante. Raidon disse enquanto sorria amplamente. Realmente você está disposto a sacrificar sua vida por seus amigos, e você é capaz de fazê-lo sem hesitação. Mas morrer é realmente suficiente? Sofrer é mais difícil do que morrer. Você simplesmente se recusou a sofrer pelo bem de seus amigos. Isso permitiu que você visse suas verdadeiras emoções. Quanto mais Dan ouvia, mais ele se tornava consciente. Quando ele colocou a cabeça na água, a primeira coisa que sentiu foi um silêncio profundo. Um ambiente no qual ele pode pensar sobre qualquer coisa sem se distrair. Ele não entendeu o significado desse treinamento a princípio, mas estava esperançoso enquanto prendia a respiração na água. Ele podia sentir sua profunda excitação e tensão. Um desejo de poder e um sentimento de vingança emergiram gradualmente dentro dele. Com a ajuda desse treinamento, ele seria capaz de realizar tudo o que há muito desejava. Enquanto esvaziava a mente e pensava no futuro brilhante, percebeu que estava ficando sem fôlego. Ele durou quanto pôde. A princípio, a sensação da mão de Karan em sua nuca pareceu confortá-lo, como se seu amigo o encorajasse. Mas quando começou a sentir falta de ar, percebeu que todos os planos que havia feito para o futuro que havia considerado há algum tempo poderiam ser facilmente destruídos. Ele tinha mais medo da morte a cada segundo que não conseguia respirar. Ele não poderia viver de acordo com seus sonhos se morresse. Ele, portanto, fez um esforço para sobreviver. Ninguém mais importava. Tudo o que importava era viver. A compreensão de Dan sobre as palavras de Raidon melhorou quando ele refletiu sobre elas. Ele não tinha sido honesto consigo mesmo até agora. Ele pensou que era fácil morrer, mas quando ele realmente sofreu, percebeu o quão absurdo era esse pensamento. Dan ergueu a cabeça para examinar os arredores. Desta vez, ele não demonstrou nenhum constrangimento. Por outro lado, havia determinação. Depois de avaliar cuidadosamente cada pessoa, ele fez uma escolha. A morte não seria mais uma opção para ele. De agora em diante, ele viveria e sofreria por seus amigos. A situação de Karan não era diferente. Era demais para ele tirar a vida de seu amigo com as próprias mãos para salvar todos os outros. Ele não suportou esse fardo e acabou optando por evitar essa responsabilidade. Enquanto os observava, pensou Raidon. Ao fazer escolhas em suas vidas, todos agem de forma egoísta. As escolhas que fazemos são sempre influenciadas pelos nossos interesses. Ser capaz de aceitar esse fato é o que é importante. Um bom assassino deve primeiro estar ciente de suas emoções e ser capaz de controlá-las, e não o contrário. É por isso que você teve sucesso neste teste, encontrando suas verdadeiras emoções. Com um sorriso amargo, Raidon concluiu seu discurso. De maneira semelhante, ele também descobriu suas verdadeiras emoções. Infelizmente para ele não foi um mero teste. Fim do capítulo. Capítulo 37 Mercado de Antiguidades.
Deixe os outros fazerem este teste em turnos. Eu não quero que quem está segurando a cabeça da pessoa solte antes que a pessoa cuja cabeça está submersa na água perca a consciência. Haydon disse solenemente, olhando ao redor para todos que o encaravam com olhos perplexos. Ele falou sua frase final. Além disso, não quero que minhas instruções sejam desobedecidas novamente. E ele saiu do armazém. Bem, você ouviu. Dividam-se em 2 grupos e sigam as instruções. Dan disse enquanto se levantava. A leve hesitação que antes era visível em seu rosto agora havia desaparecido completamente. Todos rapidamente escolheram seu parceiro de treinamento e seguiram em frente. Enquanto isso, Karan veio até Dan e disse: acho que é a minha vez de me afogar. Ele disse com um meio sorriso no rosto. Dan respondeu enquanto parecia sério. Você não ouviu suas palavras? Todo mundo vai sufocar até desmaiar. É melhor você usar toda a sua força para me manter na água desta vez. Ele riu e deu um tapinha no ombro de Karan, encorajando-o. Não se preocupe, não será o mesmo desta vez. Karan disse confiante. Pelo menos agora que eles entendiam por que estavam fazendo isso, não era tão difícil. Eles agora estavam agindo apenas em seus próprios interesses, não nos dos outros. Eles precisavam se fortalecer para evitar situações em que se sentiriam envergonhados novamente. Haydon finalmente voltou para sua casa depois de sair do armazém. Ele se jogou na cama e começou a pensar enquanto olhava para o teto. Eu me pergunto se isso será suficiente para eles despertarem como detentores de itens. Enquanto as 10 pessoas no armazém tentavam completar o treinamento de Haydon com todas as suas forças, os pensamentos de Haydon agora eram chocantes. Potencial, hein? Haydon disse, estendendo a mão em direção ao teto como se estivesse tentando alcançar algo. Ele agora estava tentando juntar o que havia descoberto em suas memórias. E no fundo de suas memórias, ele descobriu algo surpreendente sobre a necessidade de despertar. Esta também foi a razão pela qual sua família o abandonou. Embora Haydon tenha nascido em uma família grande, ele não tinha saúde para completar o treinamento que sua família lhe deu para despertar. Como resultado, ele nunca teve a potencial para ser despertado. A técnica que Gellry havia usado então veio à mente, e ele presumiu que cada família tinha seu próprio método para treinar detentores de itens. O despertar poderia ocorrer se alguém recebesse o treinamento adequado para maximizar seu potencial? Veremos com o tempo. Enquanto ele estava pensando profundamente, ele começou a se sentir cansado de tudo o que passou desde que veio a este mundo. Seu corpo não parecia pronto para abandonar seu hábito de dormir, não importa o quão forte fosse sua resistência. Gradualmente suas pálpebras caíram e ele finalmente adormeceu. Quando Haydon mais uma vez abriu os olhos, já era de manhã. Ele rolou lentamente para fora da cama e passou por seus rituais matinais habituais de seu mundo anterior. Ele notou que seu corpo estava mais musculoso do que antes enquanto secava o cabelo na frente do espelho com uma toalha depois de sair do banho. Seu corpo, que parecia frágil, agora parecia mais musculoso. Eu nem preciso de horas de treinamento com pesos. Haydon riu, satisfeito com seu desenvolvimento. Ele rapidamente trocou de roupa antes de sair de casa. Ele sentiu como se estivesse morrendo de fome agora, e toda a proteína que ele comeu foi usada por seu corpo. Ele imediatamente voltou ao local onde comprou o sanduíche ontem e comprou várias vezes mais do que normalmente comia antes de voltar para casa para comê-lo. Cara, esqueci que não tinha dinheiro. Felizmente, ele implorou para que eu aceitasse os sanduíches de presente. Haydon disse, olhando para os sanduíches na sacola em sua mão. Ao começar a comer seus sanduíches, percebeu que uma chave havia sido usada para abrir a porta. Oh, desculpe, tornou-se um hábito. Você já está acordado. Enquanto segurava as chaves e sorria sem jeito, Belicia disse. Haydon tirou um sanduíche da sacola, entregou a ela e disse. Tudo bem, parece que você já se adaptou à vida aqui. Enquanto se preparava para morder o sanduíche, Belicia fez uma pausa para olhar para Haydon antes de continuar. Espera, onde você conseguiu o dinheiro? Como ele continuou a comer? Com uma careta, Belicia pronunciou. Bem, é minha culpa. Eu deveria ter deixado pelo menos algum dinheiro para você. Mas pelo menos você poderia se contentar com o que eu trouxe ontem. Ela apontou para a sacola de compras que trouxera no dia anterior, mas desistiu quando ela notou o desinteresse de Haydon. Haydon perguntou ansiosamente. Você está aqui para me levar ao lugar de que falou ontem? Ele pretendia se livrar dos itens desnecessários e encontrar um bom conjunto de habilidades até sua próxima partida, que é amanhã. Podemos ir depois que você terminar sua refeição. Nosso destino não é muito longe. Belicia disse e começou a comer seu sanduíche também. Saindo de casa, o casal caminhou um pouco pela rua até chegar a outra rua larga. Na beira da estrada, alguns veículos amarelos podiam ser vistos. Belicia se aproximou de um e entrou nele. Ela então informou o motorista depois que Haydon entrou no carro. Para o mercado de antiguidades. O motorista olhou brevemente no espelho para seus clientes sentados na parte de trás, então rapidamente desviou o olhar e disse. Sim, madame. Quando o carro deixou as favelas imundas e desordenadas e começou a viajar por estradas mais bem cuidadas, Haydon olhou pela janela. Ao longo da jornada ele viu prédios e estruturas que o lembraram de seu mundo anterior. Em contraste com seu mundo anterior, havia vários outdoors pendurados em todos os lugares. Estes não eram, de fato, para fins promocionais. Os posteres apresentavam indivíduos fortes e de aparência atraente posando em várias roupas. Alguns apresentavam humanos lutando contra criaturas que Haydon nunca tinha visto antes. Esses indivíduos eram claramente detentores de itens. Acho que os detentores de itens são as celebridades deste mundo. Haydon pensou. O público em geral respeitava a força dos porta-objetos, mas eles também apareciam para fazer suas propagandas para glorificá-los ainda mais.
Fim do capítulo. Capítulo 38. Jovem mestre. Logo depois, o carro entrou em uma área congestionada. Este local parecia ser um mercado. Haydon assumiu que este era o mercado de antiguidades que Belicia havia mencionado. Depois que Belicia pagou ao motorista, eles saíram do veículo e entraram na entrada lotada do mercado. Apesar de estar muito lotado, o traje de empregada de Belicia evitou que as pessoas bloqueassem seu caminho. Enquanto Haydon avançava, ele olhou para as barracas próximas, mas tudo que podia ver eram antiguidades genuínas. Este não é o local que procuramos, mas não se preocupe, estamos quase lá. Enquanto Haydon a seguia, Belicia disse e continuou andando. Ele logo percebeu que eles estavam indo em direção a uma loja grande e elegante. Ele foi atraído para a placa na porta do prédio. Antiguidades de outro mundo, estava escrito na placa. O interior era tão espaçoso e opulento quanto parecia do lado de fora quando ele entrou. Assim que Belicia entrou na loja, uma mulher correu para cumprimentá-la. Ela baixou a cabeça e disse de maneira educada e cortês: "Por favor, aceite minhas saudações, senhora. Se esperar um momento, notificarei meu superior. Ele seria o único a cuidar de suas necessidades. Gostaria de beber alguma coisa enquanto espera? Não há necessidade, obrigada." Belicia acenou com a mão. "Tudo bem, se precisar de alguma coisa, é só me avisar. Peço desculpas por fazer você esperar." A mulher então notou Haydon. Seu comportamento mudou abruptamente quando ela se virou para encará-lo. Ela perdeu todo o rastro da atitude gentil que havia demonstrado anteriormente em relação a Belicia. Ela viu Belicia caminhar até uma das cadeiras de espera e se sentar, e chamou Haydon baixinho. "Ei você, desculpe, mas estamos fechando agora. Se precisar de alguma coisa, volte mais tarde." Em uma reação de espanto à declaração do empregado, Haydon, que vinha atrás de Belicia, virou-se para encará-la. Ele apontou para si mesmo em confusão. "Você está falando comigo?" "Sim, estou lhe dizendo. Há mais alguém aqui com quem eu possa falar além de você? Eu perguntei se você poderia sair sem perder meu tempo porque agora estamos fechados." Ela continuou a falar de maneira ofensiva. Como ela observou o traje de Haydon e sua aparência desarrumada, o desgosto em seu rosto se intensificou. De onde veio esse mendigo na hora exata em que um convidado tão importante chegou? Após um breve momento de reflexão, a mulher puxou a carteira do bolso de seu blazer e entregou a Haydon algum dinheiro. "Olha, sinto muito, mas não tenho tempo para cuidar de você agora. Conheço pessoas como você. Depois de fingir que quer comprar alguma coisa, você tenta roubar alguma coisa. Enquanto eu ainda tenho paciência, pegue esse dinheiro e vá embora porque estou muito ocupada." Ainda olhando para Belicia, ela sussurrou para Haydon. Haydon olhou para o dinheiro que a mulher estava segurando e disse depois de pegá-lo e colocá-lo em seu bolso: "Acho que houve um mal-entendido. Eu vim com a empregada que estava sentada lá." Ele disse, apontando para Belicia. Belicia, por sua vez, sentou-se em silêncio, apesar do fato de que ela estava claramente ciente de tudo. Sua expressão sugeriu que ela estava prestes a rir, mas estava se segurando. "Olha, já chega, ok? Se você continuar fazendo isso, terei que recorrer à força." A mulher falou ameaçadoramente para Haydon. "Haha, olha quem acabou de chegar. Você honrou nossa pequena loja e peço desculpas por deixá-lo esperando." Descendo as escadas, um homem idoso de barba branca disse com um sorriso sincero e se aproximou de Belicia. Belicia se levantou e disse: "Está tudo bem, acabei de chegar aqui não faz muito tempo." Bom, não vou mais desperdiçar seu tempo. Por favor, permita-me levá-lo à sala VIP." O homem educadamente apontou Belicia para outra porta antes de voltar seu olhar para seu empregado. "O que você está fazendo? Você nem me informou que um convidado importante havia chegado. Se eu não tivesse vindo aqui porque tinha algo para fazer, nossa honrada convidada teria perdido ainda mais tempo." Irritado, o homem se dirigiu à mulher. "Eu realmente sinto muito, senhor. Eu ia vir imediatamente para informá-lo, mas eu estava tentando tirá-lo para que este homem não incomodasse nosso convidado." Com a voz trêmula, a mulher apontou para Haydon. Depois de olhar para Belicia e observar seu desinteresse, o homem suspirou e disse: "Chame a segurança e leve-o para fora. Além disso, diga a eles para espancá-lo. Não quero passar por algo assim novamente. Peço desculpas pela situação, mas não é grande coisa porque coisas assim ocorrem ocasionalmente." O homem se desculpou, mas ficou chocado com o que Belicia disse a seguir. "Jovem mestre, por que você ainda está parado aí? Você está interessado nas antiguidades daqui?" Belicia disse com um sorriso malicioso. "O quê? Esse jovem mestre?" O velho gaguejou. A mulher ficou tão chocada quanto o velho com o que ouviu. "Se você já se divertiu o suficiente, podemos ir agora?" Sob os olhares chocados do homem e da mulher, Haydon suspirou e se moveu em direção a Belicia. "Jovem mestre, então, esta senhora serve como empregada de batalha para este homem que parece ser completamente comum?" Seus pensamentos fizeram com que todos os pelos de seu corpo se arrepiassem. Mesmo que o servo fosse apenas o membro mais baixo da família, ele ainda precisava mostrar-lhes o maior respeito. O poder das famílias que governam este mundo é inegável, e todos que trabalham para elas devem ser respeitados da mesma forma. Cada declaração feita por eles deve ser interpretada como vinda da família para a qual trabalham. Mesmo que uma criada fosse tão reverenciada, o tratamento que dispensavam ao jovem mestre que estava sendo servido por aquela criada era inaceitável. Fim do capítulo. Capítulo 39. Mercado de itens. "Senhor, sinto muito. A condição dos olhos deste velho piorou recentemente. Perdão." O mais baixo que pôde, o homem abaixou a cabeça e se dirigiu a Haydon. A mulher também copiou o velho. Seu corpo tremia como uma folha enquanto ela se curvava, dando a impressão de que ela iria desmaiar a qualquer momento.
Não importa. Não tem nada a ver com você. É apenas uma brincadeira da minha empregada travessa. Haydon balançou a cabeça. Tudo o que ele queria era ir para onde quisesse o mais rápido possível. Por favor, aceite nossas sinceras desculpas, senhor. Por favor, perdoe. Isso não vai acontecer de novo. Continuando a se desculpar, o homem pulou para mostrar-lhes o caminho depois de perceber que Haydon não parecia se importar. Os três entraram na área VIP pela porta, deixando apenas a mulher que ainda tremia e abaixava a cabeça. Com lágrimas nos olhos, a mulher caiu de joelhos e murmurou: "Terminei." Depois que Haydon passou pela porta VIP, uma escada desceu na frente dele, cujo final não era totalmente visível. A escada parecia ter sido esculpida no subsolo. A única luz nesta sala vinha das pedras brilhantes afixadas nas paredes. O homem os conduziu quando começaram a descer as escadas. Após algum tempo de caminhada, Haydon avistou o final da escada. As escadas levavam a uma sala maior com uma grande porta do outro lado da sala. Quando chegaram à porta, o homem fez uma pausa e falou educadamente com Haydon mais uma vez, inclinando a cabeça. "Por favor, aceite minhas desculpas, mas eu só posso acompanhá-lo aqui." Ele olhou para o rosto de Haydon, aliviado ao ver que ele não parecia zangado. "Acho que não importa", disse Haydon, olhando para Belicia, já que não estava familiarizado com os procedimentos. "Tudo bem, obrigado. A propósito, você não precisa ficar com raiva daquela garota pelo incidente recente. Meu jovem mestre é gentil e despreocupado com essas coisas." Belicia riu enquanto lançava um olhar feliz na direção de Haydon. "Sim, o que quer que seja, vamos embora." Indiferente, Haydon abriu a porta. Ele não tinha tempo para lidar com os outros. O que o esperava lá dentro era o único pensamento em sua mente. Quando Haydon e Belicia passaram pela porta, o homem atrás deles falou, com o rosto cheio de gratidão: "Muito obrigado, jovem mestre. Eu prometo que nada disso acontecerá novamente. Estarei aqui esperando seu retorno, para que possa passar o tempo que quiser", murmurou enquanto fechava a porta. "Droga, não tenho certeza se eles vão usar esta porta ao sair. E se eles saírem por outra porta e eu estiver esperando em vão?" Ele respirou fundo e começou a esperar pacientemente. Haydon passou pela porta e começou a caminhar por um túnel curto e escuro. Quando saiu da luz no fim do túnel, não conseguiu esconder sua surpresa com o que viu. Isso é loucura. Era como se houvesse outro mundo diante de seus olhos. Este era um lugar subterrâneo, e a área era tão clara quanto a luz do dia, embora fosse subterrânea. Ele tinha uma visão clara de seus arredores de seu ponto de vista elevado, e o que viu parecia ser um mercado muito movimentado. As pessoas são vistas andando em várias roupas e aparências. Ele podia ver o equipamento de aparência estranha sendo vendido nas barracas espalhadas pela área. Essa imagem, que lembrava um mercado de segunda mão, não era o que Haydon esperava. "Você está surpreso? A razão pela qual eles podem vender seus itens tão facilmente e abertamente é que esta área é segura. Todos aqui são detentores de itens. Mas o que realmente torna este lugar seguro é a organização que possui esta área." Belicia explicou. De onde estavam, eles começaram a caminhar lentamente em direção às baías. "Você pode comprar e vender o que quiser aqui, até mesmo os itens que você roubou dos outros." Em vez dos itens ao seu redor, sua atenção foi atraída para outros detentores de itens. Ele observou cada movimento deles e sentiu a presença que eles emitem. "Eles parecem fortes. Eles devem ser muito mais fortes do que os alas que encontrei na minha primeira partida." Ao contrário dos detentores de itens que ele encontrou na partida, aqueles aqui estavam claramente em situações de vida ou morte. Todo mundo parecia ser um lutador experiente. Haydon não daria a mínima para suas estatísticas, não importa o quão alto. Se a diferença não for muito grande, técnicas fortes e experiência de combate podem facilmente compensar a diferença de estatísticas. Mas quando estatísticas altas e habilidades de luta são combinadas, torna-se uma situação completamente diferente. Enquanto observava os arredores, Haydon fez uma pergunta que estava em sua mente. "Estou ciente de que este local é seguro, mas ninguém parece estar fazendo um esforço para esconder sua identidade. Por quê?" Exceto por alguns indivíduos, ninguém nas imediações de Haydon estava usando uma máscara ou uma túnica na tentativa de esconder sua identidade. Ele também não sentia necessidade de esconder sua identidade, porque ele não era do tipo que se preocupava com essas coisas em primeiro lugar, porque eles não exigem isso. Apenas os fracos precisam esconder sua identidade e no mundo dos detentores de itens, os fracos não são respeitados. Além disso, nem pense em esconder sua identidade se você não tiver boas habilidades de ocultação. Belicia afirmou óbvio. "Pelo que me lembro, este lugar era administrado por uma organização que não era afiliada a nenhuma família. Não importa o quão escondido pareça, não parece ser um local que possa passar despercebido pelo radar de famílias poderosas." Haydon disse isso enquanto inspecionava um cinto de uma barraca próxima. Embora seja verdade que é independente das famílias, ambas as entidades trabalham no melhor interesse da outra. Depois de fazer uma pausa para organizar seus pensamentos, Belicia voltou a falar. "Você poderia realmente pensar nas famílias como a luz porque são elas que governam esta sociedade. Como a luz não significa nada sem a escuridão, organizações independentes delas também assumem o papel da escuridão. Pode ser difícil de entender no começo, mas conforme você viver nesta sociedade, você entenderá o que quero dizer." Fim do capítulo. Capítulo 40. Item de tipo investigativo. Haydon não precisou pensar muito nessas palavras. Ele entendeu exatamente o que Belicia estava dizendo. Tudo refletia os costumes sociais da sociedade de onde ele viera. Haydon colocou o cinto de volta e continuou andando entre as baías. Ele perguntou depois de examinar mais alguns itens.
Os itens aqui não parecem ser de alta qualidade. Isso mesmo. Os itens da mais alta qualidade que você provavelmente encontrará aqui são de boa qualidade e de qualidade azul. Esta área também possui uma seção de leilões, mas você precisa de acesso VIP para participar dela. Para isso, você precisa ser pelo menos um detentor de item E-Rank. Mesmo sendo um jovem mestre de uma família grande não ajuda. Bellicia acrescentou enquanto olhava ao redor. Eu acho que você não vai me ajudar com isso. Bellicia riu quando deu a Raidon um olhar preocupado. Infelizmente não tenho permissão para trazer ninguém comigo. Raidon sabia que Bellicia era uma detentora de itens, mas não tinha ideia de que posição ela ocupava. A propósito, o que eu preciso para chegar ao próximo nível? Bellicia hesitou um pouco e falou, eu vou dizer de qualquer maneira, mesmo que seja muito cedo para você pensar nisso. Você precisa vencer 10 partidas seguidas, sem perder nenhuma. Depois de refletir um pouco sobre esse requisito, Raidon concluiu que fazia sentido. Habilidades de combate eram tão cruciais quanto equipamentos ou estatísticas. Por mais forte que você fosse, era difícil vencer uma partida 5v5 sem as táticas adequadas. Que tipo de habilidade você está procurando? Enquanto caminhavam, algo que me permitirá localizar meus inimigos e mobs durante a partida. Raidon disse o que achava que mais precisava no momento. Boa escolha! Depois de uma curta distância, Bellicia parou em frente a uma barraca e perguntou ao vendedor atrás dela. O vendedor tinha cabelos cobertos de lodo e olhos que pareciam cobras. Você tem um bom item do tipo investigativo? Que faz muito tempo desde que eu vi uma empregada de batalha. O vendedor sibilou com sua língua de cobra. Você deve ser o jovem mestre a quem ela está subordinada. Tenho alguns em mãos. Você encontrou o lugar onde pode encontrar o que procura. Um deles sem dúvida atenderá às suas necessidades. Ignorando Bellicia. Embora Raidon não entendesse o que significava empregada de batalha, ele não insistiu nisso porque não era difícil de descobrir. Ele olhou para o vendedor e disse, sim, eu sou. Me mostre o que você tem. O vendedor riu mais uma vez antes de pegar 3 itens do balcão e colocá-los na frente de Raidon. Raidon examinou um dos itens, um brinco que lembrava uma moeda de cobre. Brinco. Grade, branco. Qualidade, normal. Habilidade, audição. A audição do usuário é fortalecida e tornada mais sensível, permitindo-lhe distinguir sons dentro de um raio de 10 metros de si mesmos. Dependendo da agilidade do usuário, o efeito fica mais forte. Custo de mana, 3. Duração, 10 minutos. Resfriamento, 11 minutos. Nada mal, Raidon disse e passou para o próximo item. Luvas, grade, verde. Qualidade, boa. Habilidade, sentido do ar. Ele usa o movimento do vento para detectar movimento dentro de 30 metros. Dependendo do espírito do usuário, o efeito fica mais forte. Custo de mana, 2. Duração, 5 minutos. Resfriamento, 10 minutos. Embora também não parecesse ruim, Raidon não estava satisfeito com a habilidade. Em primeiro lugar, ele tinha uma boa luva com uma boa habilidade e não pensou em trocá-la até encontrar uma muito melhor. Além disso, os fatores ambientais da região de cada jogo eram diferentes. Essa habilidade pode ser completamente inútil em um mapa com tempestades, ou vice-versa, ou em um deserto sem vento. Depois de fazer todas as avaliações rapidamente, ele pegou o terceiro e último item. Pulseira, grau, verde, qualidade boa. Habilidade, morcego de sangue. Usando o sangue do usuário, ele cria um morcego que simultaneamente compartilha sua visão com o usuário. O alcance da visão do morcego de sangue e as características físicas mudam dependendo da resistência do usuário. Custo HP 10. Duração 4 minutos. Resfriamento 10 minutos. Raidon olhou para a pulseira de ferro enferrujado em sua mão e um sorriso satisfeito apareceu em seu rosto. Eu vou levar isso. Você tem bons olhos. Queque. O vendedor agradeceu a escolha deste item por Raidon e rapidamente recuperou os outros que estavam na frente de Raidon. Raidon se assustou e desconfiou do comportamento do vendedor ao ouvir Bellicia. Bellicia fez uma careta para o vendedor, depois contou a Raidon. A habilidade deste item pode ser boa, mas tem um requisito de automutilação. Poucas pessoas os preferem. Ela parecia estar tentando convencer Raidon a não comprar isso enquanto falava. Tenho certeza, eu quero isso. Ele disse isso sem mais delongas e depois perguntou ao vendedor. Quanto eu tenho que pagar por este item? Em resposta às tentativas de Bellicia de destruir seu negócio, o vendedor lançou-lhe um olhar ameaçador antes de se virar para Raidon e rir. Que não é muito. Apenas 1.200 moedas de ouro. Raidon ficou surpreso ao saber o custo. Mesmo o item que ninguém queria era tão caro? Ele olhou para Bellicia, mas quando viu seu olhar mudar para outro lugar como se o evitasse, ele percebeu que ela não ajudaria. Não tenho muito ouro comigo, mas tenho alguns itens que gostaria de vender. Existe algum lugar onde eu possa vendê-los? Raidon perguntou. Bellicia ficou surpresa ao ouvir essa pergunta enquanto fingia olhar para outro item na barraca. Ela perguntou quando se virou para enfrentar Raidon. Eles deram outros itens também? Os detentores de itens têm sido tão generosos hoje em dia? Ela assumiu que as luvas eram o único item que ele tinha e que foram dadas a ele por pena. Como resultado, quando soube que Raidon tinha outros itens, ela teve uma variedade de pensamentos. Raidon ignorou a pergunta de Bellicia e esperou pela resposta do vendedor. Claro, se tiver algo que eu goste, podemos até trocar. Afinal, sou um comerciante, Kiki. Quando o vendedor ouviu Raidon, uma luz brilhou em seus olhos. Raidon era obviamente o jovem mestre de uma grande família, e seus itens também não podiam ser ruins. Além disso, o preço que ele cotou para o item foi totalmente mediano para o mercado.
Para manter sua reputação de negociante neste lugar, ele não colocaria preços altos em seus itens, mas poderia ganhar mais dinheiro trocando-os por outro item. Fim do capítulo. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.